ancião. Que bom nos encontrarmos juntos para esse momento de capacitação teológica, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Falando em Bíblia, você recebeu a Bíblia do ancião? Está gostando dela? A igreja aprecia muito o seu trabalho. E a igreja achou nesse trabalho conjunto entre os campos, as uniões, a divisão sul-americana, que a Bíblia tinha que chegar nas mãos do ancião, ter uma Bíblia especial para o ancião. E hoje é bom sabermos que os anciãos da igreja têm uma Bíblia do ancião com inário, com algumas informações importantes que o ancião encontra nela, né? E nesse momento de capacitação teológica, nós vamos continuar falando do Espírito Santo. É possível que tenha assistido, acompanhado a capacitação que já tivemos, ou poderia até em um outro momento, mas é bom saber que o Espírito Santo deseja nos acompanhar. Na Bíblia fala do Espírito Santo. O que a Bíblia fala do Espírito Santo? O Espírito Santo é um tema muito controvertido. Muitas pessoas apresentam alguns temas polêmicos. E então surgem algumas perguntas. O Espírito Santo é divino? O Espírito Santo realmente pode agir nas nossas vidas como pessoa e transformar as nossas vidas para um encontro pessoal com Jesus? Para esse encontro, nós temos convidado mais uma vez o pastor Edilson Valiante. Pastor Edilson Valiante, muito obrigado por ter nos acompanhado mais uma vez. Privilégio. Um encontro lindo para falarmos do Espírito Santo. Sim. Eu sei, o senhor tem ensinado muito na escola de teologia com relação ao Espírito Santo, porém eu gosto especialmente porque o senhor ama esse tema e apresenta esse tema com muito amor. E nós precisamos conhecer melhor o Espírito Santo. E especialmente, quem sabe hoje, nós precisaríamos compreender um pouquinho melhor o tema da divindade do Espírito Santo. Sim. Vamos abrir a Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia, vamos pedir a presença de Deus conosco. Bom Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos. Te agradecemos porque o Senhor deseja abençoar as nossas vidas. Te agradecemos pelo trabalho de Cristo Jesus feito pela nossa salvação. Porém, te agradecemos pelo trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nessa oportunidade, mais uma vez, ao abrirmos a Tua Palavra, precisamos da Tua presença conosco. Por favor, venha estar conosco aqui. Abençoa o pastor Edilson a nos apresentar a Tua verdade e permite, bom Pai, que depois desse encontro de capacitação, nós possamos estar mais cheios do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. A divindade do Espírito Santo. Surge, obviamente, a pergunta: é o Espírito Santo Deus? Gostaria de ler com vocês um texto de Ellen White que para mim é muito importante. Cristo, o grande mestre, possuía uma ilimitada variedade de assuntos que escolher, mas aquele em quem mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. O tema predileto de Jesus era o Espírito. O entendimento correto a respeito da obra do Espírito Santo, aquilo que ele faz por nós, está diretamente ligada à natureza do Espírito Santo, quem ele é. Somente se eu compreender corretamente quem o Espírito Santo é, portanto, poderia apreciar com muito mais cuidado o que ele faz por mim e vou saber naturalmente recebê-lo devidamente e adorá-lo de forma conveniente. Por que a questão a respeito da divindade do Espírito Santo é tão polêmica? Porque alguns aqui e ali sempre colocam dúvida em relação à divindade do Espírito Santo.
Algumas pessoas atestam a personalidade do Espírito Santo, mas descreem da sua divindade. Primeiro tem a ver com a doutrina de Deus, com o próprio Deus. Lidar com Deus não é um tema simples, fácil. As pessoas têm dificuldade, nós temos, na nossa razão, dificuldades em compreendermos todos os meandros da divindade. Nossa mente é limitada. Em segundo lugar, porque tem que ver com a questão da verdade. É a verdade bíblica um ensinamento pagão ou entrou no meio cristão de forma espúria? A divindade do Espírito Santo, em outras palavras, pode ser reconhecida e identificada na Bíblia. Alguns fatores porque a doutrina do Espírito Santo pode ser dificilmente compreendida ou algumas têm dificuldade em entendê-la, é que o ensino a respeito do Espírito Santo não se apresenta de forma, eu diria, tão intensa como o ensino sobre Deus, o Pai e o Filho Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma a respeito da divindade do Pai na Bíblia. E o Novo Testamento, e mesmo o Velho, não deixam muitas dúvidas a respeito da divindade do Filho. Por quê? Porque eles são descritos de forma intensa. Não há na Bíblia uma descrição tão intensa a respeito do Espírito Santo quanto no Pai e no Filho. O Espírito Santo é menos nítido, portanto, do que o Pai e o Filho. Eu diria que o Espírito Santo tem uma das virtudes que só é encontrada na essência do cristianismo, que é a humildade. Só o cristianismo tem a humildade como virtude. Com isso não estou dizendo que o Pai não é humilde e que nem Jesus Cristo deixou de sê-lo. O que eu estou dizendo é que, em sua natureza, o Espírito Santo revela extrema humildade. Além disso, a palavra Espírito é de alguma forma para nós abstrata, porque não está associado com algo específico, algo intangível. O Pai, nós temos uma figura muito próxima, nós entendemos, temos relações. Em relação ao Filho, ele andou conosco. As descrições dos evangelhos são claras e objetivas. Mas não existe uma associação assim tão clara e objetiva associada à pessoa do Espírito Santo. Outro assunto que temos que observar é que, quando estamos lidando com o divino, nós nos encontramos, repito, diante do mistério. E isso deve ser compreendido. Algumas pessoas dizem que o Espírito não é Deus, talvez nem seja uma pessoa, porque pneuma, que é o termo grego usado para descrever o Espírito Santo, e é óbvio que no Espírito Santo, no conceito da revelação progressiva, é onde o Espírito Santo aparece com mais intensidade. O Espírito Santo, ou pneuma, é, no grego, uma palavra neutra. Não é masculino nem feminino. E por isso algumas pessoas dizem, está vendo? O Espírito Santo, ele não é nem uma pessoa e muito menos um Deus, porque o próprio texto grego o trata na forma do neutro. Nós não temos no português o neutro. No português nós temos o masculino e o feminino. No inglês nós temos o neutro. E que nós usamos para descrever as coisas, o it, são coisas. Mas alguns tentam identificar a língua inglesa com a linguagem do Novo Testamento, e isso não é possível. Em outras palavras, o neutro no grego não é exatamente como o neutro nas línguas modernas, como no alemão ou no inglês. Por exemplo, eu vou dar apenas esse exemplo, existem outros. Em grego, criança é neutro, mas ninguém deixaria ou teria dúvidas de que criança é uma pessoa que nós identificamos como um ser humano. Portanto, essa questão do
da neutralidade da palavra pneuma não deve ser tida aqui como uma razão para descrermos ou da personalidade ou da divindade do Espírito Santo. Uma regra bíblica se aplica aqui. Reconhecemos apenas o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 4, verso 6, que nós não devemos ir além das Escrituras. Deuteronômio 29 nos ajudariam também aqui. Aquilo que está revelado, tudo bem, está revelado. Aquilo que não está, nós devíamos colocar no campo da fé. Mas há indícios, sim, da personalidade e da divindade do Espírito Santo no texto da Bíblia. Os mistérios da Bíblia, longe de serem um argumento contra ela, acham-se entre as maiores evidências da inspiração divina. Se não contivesse outras referências a Deus que não as que possamos compreender, se pudéssemos, em sua grandeza e majestade, ser apreendidas pela mente finita, então a Bíblia não teria infalíveis evidências de sua origem divina como tem. Portanto, quando a Bíblia ela apresenta algumas coisas que nós não podemos captar na sua essência, isso prova que esta Bíblia ela teve uma origem muito mais divina do que as pessoas por aí querem colocar. Essa é uma citação de Ellen White do livro Educação. Outra citação dela, e que nos ajuda a compreender bastante em relação à divindade do Espírito Santo. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente como seja o Espírito Santo, como algumas pessoas querem. Ela continua. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens, os seres humanos, não a podem explicar. Por quê? Porque o Senhor não nas revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a citação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja com relação a tais mistérios demasiadamente profundos para o entendimento humano. Ela conclui com uma frase espetacular: o silêncio é ouro. Existem versos e passagens na Bíblia que identificam o Espírito Santo com Deus. Nós vamos ter uma porção delas aqui. Eu gostaria de destacar apenas uma, vocês depois podem buscar esses textos. Eu vou ler Isaías, capítulo 6, e depois vou ler o texto de Atos, capítulo 28. Se você tiver uma Bíblia aí, pode pegar juntamente comigo e aqui fazermos essa leitura desse texto importante para Isaías, porque aqui reflete o seu chamado. Vou ler os versículos 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Então disse ele: vai e dize estas coisas ao povo. Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Esse texto claramente nos mostra que é o Senhor, e não há dúvidas aqui de que é o Pai, que é Deus, que simplesmente diz: a quem enviarei? Não há dúvidas disso. E, aliás, usa aqui novamente o pronome no plural. Isso também dá uma pista muito grande dessa pluralidade na natureza de Deus. E quem há de ir por nós? E aí, então, a resposta é clara. Isaías diz: eis-me aqui, envie-me a mim. Então, ele disse, Deus disse: vai e dize isto ao povo. E tem uma mensagem, e a mensagem está aqui iniciando no verso 9, e ela vai nos versos seguintes. Agora eu gostaria de levá-los a Atos, no capítulo 28. Vamos ao livro de Atos. Atos, escrito por Lucas, no capítulo 28, bem lá no finalzinho do livro de Atos. Há um texto aqui que nos ajuda a entendermos um pouco a respeito
desse Deus Espírito Santo. Eu vou ler os versículos bem lá no final do texto, versos 25 a 27. Havendo discordância entre eles, despediram, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a esse povo e dize, dê ouvido, ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis, e não percebereis. O texto de Isaías deixa muito claro de que lá é Deus, o Pai, Jeová, Yahweh, falando. E aqui o texto de Atos não deixa dúvida. Paulo é claro e específico que quem falou aos nossos pais, por intermédio de Isaías, que foi o mensageiro dessa mensagem, foi o Espírito Santo. Portanto, existem vários versos na Bíblia onde nós encontramos esse paralelo. Isso acontece em Êxodo, no capítulo 17, verso 7. Salmo, em comparação com Hebreus, capítulo 3. Aparece em Jeremias, capítulo 31, em Hebreus 10. Ali no Velho Testamento, não há dúvida, é Deus falando, mas o Novo Testamento diz, é o Espírito Santo. Algumas coisas parece que, muito claras àquele que quer ver ou quer compreender a palavra de Deus. Há textos em que o próprio Velho Testamento identificam como sendo Deus, num verso, e no seguinte, o Espírito Santo. É o caso de 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, e em seguida, o verso 3. É o caso de Isaías, capítulo 63, e Deuteronômio, capítulo 32. E no Novo Testamento existem esse mesmo tipo de fato. Textos do Novo Testamento indicam a divindade. Vamos ler este. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, quando aqui está se referindo aos dons espirituais. Gostaria de ler no capítulo 12, o verso 11. Verso 11 diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, os dons, como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem é que está aqui realizando essa distribuição dos dons? É o Espírito. Vejam o verso 28, lá no final. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. E repete a mesma lista que nos versos anteriores foram atribuídos ao Espírito Santo como distribuindo. Em outras palavras, no verso 11, é o Espírito que distribui. No verso 28, é Deus que distribui os dons. Portanto, nós temos vários versos bíblicos que nos ajudam a identificar o Espírito Santo como sendo Deus. Eu coloquei aqui uma tabela e você, naturalmente, depois vai ter oportunidade de se debruçar sobre ela e analisar com cuidados. O que eu quero dizer aqui com esses textos é que há atributos que são essencialmente divinos. Eternidade, onisciência, onipotência, onipresença, a ação criadora, a divindade, são, diríamos, características que só existem em Deus, são atributos divinos. A teologia chama isso de atributos não comunicáveis, pertencem à essência do Deus verdadeiro. E nós percebemos nessa tabela que eu aqui apenas estou comparando o Pai e o Espírito Santo, poderia ter uma outra coluna também em relação a Jesus Cristo, seria exatamente a mesma coisa. Vamos ler um texto, uma comparação. O Salmo, capítulo 90, verso 2, vamos lá ao livro de Salmo. O salmista
capítulo 90, o verso 2, diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não há dúvida que esse verso está falando a respeito da eternidade de Deus, um atributo essencialmente divino. Mas o texto de Hebreus, no capítulo 9, o verso 14, traz-nos uma revelação importante. Hebreus 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Salmo, Deus é eterno. Eu creio que ninguém tem dúvidas da eternidade de Deus. Mas eu queria deixar muito claro que aqui, Hebreus capítulo 9, diz que o Espírito Santo é eterno. E assim poderíamos seguir em relação à onisciência, onipresença. E mais tarde eu vou fazer referência à ação criativa do Espírito Santo. Eu creio que isso é importante. Na Bíblia existem características, atributos que são divinos e são atribuídos ao Espírito apenas como uma recapitulação. O Espírito é eterno, é onipresente, é onisciente, ele revela o futuro, é santo e bom, é onipotente ou todo-poderoso. Esses atributos são divinos e são realmente atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo é ativo na criação. Vejam esse texto de Jó. E poderia ler o texto do Salmo 104, verso 30, ou então Isaías 40, que falam a respeito do poder criador do Espírito Santo. Mas vamos ler Jó. O Espírito de Deus me fez, diz Jó, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo é ativo ou foi ativo na criação. Eu não preciso apenas usar o texto de Gênesis 1, verso 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando da criação desse planeta. Eu creio que vocês não têm dúvidas quanto ao poder criativo de Deus, como registrado em Isaías, no capítulo 64, o verso 8. O Espírito Santo, ele ressuscita mortos. Vejam o texto de Romanos, capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que deste os mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em nós habita. Portanto, o poder de ressuscitar, que é um poder essencialmente divino, é colocado sobre o Espírito Santo. Naturalmente, Deus ressuscita dos mortos, nós temos textos claros em João, capítulo 5, verso 21, e o João 11, verso 25, eu creio que não há dúvida nenhuma a respeito disso. E quanto à inspiração da Bíblia, a inspiração profética, Deus inspira. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo em 2 Timóteo. Mas em Pedro, na segunda epístola, um verso conhecidíssimo, verso 1, verso 21 diz: mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus inspirou. E porque o Espírito Santo é Deus, ele também inspira. Ou será que um ser que não seja Deus pode inspirar? O Espírito Santo dá vida, assim como Deus dá vida. O Espírito vivifica. O Espírito Santo renova. É da renovação do Santo Espírito, diz Tito, capítulo 3, verso 5. Além de possuir características, ou diríamos, elementos essenciais à natureza divina, o Espírito Santo na Bíblia também possui títulos que são divinos. Ele é chamado na Bíblia de Senhor. Ele é chamado na Bíblia de Deus. Nós vamos ver esse verso com um pouco mais de cuidado à frente. Ele é chamado de verdade.
e ele também é chamado de vida. Esses são títulos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E Romanos capítulo 8, verso 10 diz que o Espírito Santo é vida. Jesus diz que ele é a verdade. E 1 João capítulo 5, verso 6 diz que o Espírito Santo é verdade. Portanto, são títulos divinos atribuídos ao Espírito Santo. E aqui, então, eu gostaria de dedicar uma atenção peculiar a esse texto de Atos, no capítulo 5, versículos de 3 em diante. Esse, para mim, é um dos textos mais preciosos a falar a respeito do Espírito Santo e a sua divindade. O texto diz, no verso 3, por que encheu Satanás o teu coração, falando a Ananias, para que mentisses ao Espírito Santo e retivertes parte do preço da herdade? Repito, você, disse Pedro, mentiu ao Espírito Santo. E no verso seguinte, imediatamente depois, no verso 4, ele diz, não mentistes aos homens, mas a Deus. Portanto, para Pedro, mentir para o Espírito Santo e mentir a Deus são exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo, nesse texto, não há dúvida, é igual a Deus. O Espírito Santo está ligado também à adoração. Algumas pessoas dizem que no texto bíblico não existe nenhuma referência ao Espírito Santo como um ser que deve ser adorado. Fazem referência especialmente ao livro de Apocalipse, onde Deus é adorado de forma semelhante à adoração do Filho, especialmente nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Está vendo? Aqui só existe a adoração ao Pai e ao Filho, o Cordeiro. Onde está o Espírito? E dizem, não existe referência bíblica da adoração do Espírito Santo. Será? Vamos ao texto bíblico. Em Salmo, no capítulo 95, versículos 6 a 9, nos diz. É um texto conhecido. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Esse texto deixa claro que aqui nós devemos adorar a Deus, o Senhor, ouvirmos a sua voz. Ele nos aconselha a termos um coração receptivo. Mas olha o que diz o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 3, e eu gostaria de levá-los à leitura desse texto. Os versículos de 6 em diante nos trazem uma ideia que deve ser bem compreendida nesse momento. Verso 6 diz, Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. E agora vem uma citação do texto do livro do Salmo, capítulo 95. Assim, pois, diz Hebreus, como diz o Espírito Santo, hoje